Carlos Rubens, medalha de ouro em eletricidade predial. Isso? Exatamente. Parabéns. Agradeço aí por você estar batendo esse papo com nós aí, pra gente também estar colocando lá no site da Trino, mostrando aí esses campeões. Bom, eu que agradeço pela oportunidade de passar um pouco da experiência que eu vivi. Legal, e muito, muito boa a experiência, hein? Ótimo. Show de bola, muito bom. Carlos, primeiro eu queria te perguntar o seguinte, cara. Fala pra nós como é que foi emocionalmente a prova pra ti. Todos os dias e tal, né? A gente fala muito tecnicamente a prova, né? Mas emocionalmente, como é que foi toda a caminhada da prova? Assim, no momento de prova, a questão emocional realmente é um fator pesado. Então, é uma coisa que não dá, eu percebi isso antes, né? Graças a Deus, da competição, que não dá para você evitar que isso aconteça. Mas dá para você controlar-se emocionalmente, né? Que foi o que eu fiz, o que eu treinei antes da competição. Então, na hora da prova, eu consegui controlar as minhas emoções, aquele peso de ter todos aqueles países, a forma diferente de lidar dos outros países, tudo, e agir como se eu estivesse montando uma prova assim no meu treinamento, sempre preocupando só com a minha prova e fazendo o que eu tinha que fazer. Então, eu consegui fazer o que eu treinei sem deixar que as emoções me atrapalhassem. Mas, assim, na minha opinião, é uma coisa que existe sim, essa questão de na hora lá da prova as emoções virem mais fortes, né? Entendi. Legal, e conseguiu fazer isso bem. Sim, sim. Eu treinei bastante. Muito bom, legal. Fala pra nós agora um pouco, Carlos, o que esse trabalho que foi feito, né, que a Trinon fez junto com a delegação, desde o começo lá dos primeiros encontros que você estava até acabar a competição. O que esse trabalho te ajudou nessa tua caminhada? Assim, o mais assim pesado que esse trabalho me ajudou foi a questão mesmo do controle emocional. Que eu cheguei a conversar, né, com você no caso, e que na seletiva que eu tinha passado antes eu tinha ficado um pouco nervoso e eu fui achando as formas de controlar isso. Então, assim, isso foi o que mais pesou, mas é lógico que a Trino me ajudou de várias outras formas. Mas, assim, o que se destacou mais foi o controle emocional. Então, eu percebi que lá no dia as emoções não me atrapalharam e tenho certeza que as emoções atrapalharam muitos de meus adversários. Então, isso foi um ponto bem positivo para mim ter conseguido o resultado. Então, assim, o treinamento com a Trino ajudou nisso. Como era semanalmente, então toda semana tinha coisas novas para trabalhar. Então, em todas as partes assim que não era diretamente ligada à parte técnica, eu acho que nisso eu sempre busquei ajuda com vocês. Legal, muito bom. Então, com isso que a gente foi falando, tu criou a tua forma de ter o controle emocional. Sim, sim. Então, assim, Perfeito. Muito você quer que bom, eu cara. assim, falo como que foi? Tranquilo, se tiver a fim de ter alguma coisa que tu queira destacar, fica bem à vontade. Assim, eu comecei a ver as coisas tentar ver as coisas de forma mais simples e um pouco mais fria na competição. Então, Certo. eu eu preparei minha mente para não chegar lá no dia e ficar com medo e deixar isso atrapalhar. Então, eu simplesmente cheguei, fiz o que eu sabia fazer e saí. Então, foi o que eu fiz, sem pensar nada, sem pensar, mas isso, mas aquilo, não, vou pegar e vou fazer, e só, independente de qualquer coisa. Então, acho que assim a minha fórmula foi essa, foi de ter uma forma de controlar as minhas emoções e tentar deixar de dar importância para coisas que não tinham relação com a minha prova. Então, deixar de me preocupar com o que o outro está fazendo, deixar de me preocupar com os experts, deixar de me preocupar com qualquer coisa, me blindar de tudo e me preocupar só com a minha prova. Então, era uma visão assim bem fria, onde só existia aquilo ali para mim. Legal. Isso já tem um pouco da próxima pergunta que eu vou te fazer. E isso é o segredo, a receita do bolo aí, né? Como que um campeão, né? Que a gente sabe que a competição no World Skills é muito competitivo e tem um nível de excelência muito alto, né? Sim. O que um competidor tem que pensar? Como é que está a cabeça dele na hora que ele está na prova? O que ele está pensando antes e depois da prova? Como é que ele pensa? Para a gente entender como é que um campeão faz para chegar lá no meio de todas essas adversidades e pisar lá no primeiro degrau depois. É assim,
isso aí foi até um assunto que eu conversei com alguns colegas competidores antes mesmo da competição, e alguns até não concordaram comigo, mas a forma que eu cheguei na competição pensando é que eu sou o melhor dos que estão aqui. Então, eu sou o melhor e eu só tenho que fazer o que eu treinei. Então, a minha forma de pensar era essa. Então, não desmerecia ninguém, porém eu sabia que eu sempre tinha claro na minha mente que eu tinha total capacidade para ser campeão. Então, acho que o primeiro passo é isso, você acreditar no seu potencial. Porque eu acho que se você não acreditar no que você pode fazer, não tem nem sentido você estar lá competindo, né? Então, foi assim, a forma de pensar que eu já cheguei na competição foi essa, acreditando no que eu sabia fazer, acreditando que o que eu sabia era o certo, independente do que os outros países fossem pensar e tudo, fazer da minha forma. Então, acho que a forma de pensar que eu cheguei foi essa. Perfeito, muito bom. Legal, Carlos. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado o teu tempo aí em bater esse papo com nós. Agora já está de férias aí depois de ser campeão, né? Então tirou um tempinho aí das férias para bater um papo com nós. Obrigado pela confiança da caminhada. Sim, eu também tenho muito a agradecer aí pelo que a Trino me ajudou, né, nessa caminhada. Acho que a parte psicológica e comportamental é realmente metade do que o competidor tem que dominar para chegar na competição. Eu acho que se não fosse isso aí, poderia ser que hoje eu estaria passando por um momento de frustração, um momento de enxergar assim, nossa, eu tinha totais condições de ir lá e ganhar aquela competição, mas por algum motivo que eu não sei o que é, eu não ganhei. Que eu já passei por isso na etapa estadual, quando eu competi, que foi onde eu vi que eu não consegui, assim, não dizendo que eu perdi por causa disso, mas eu acho que na minha etapa estadual, quando acabou a competição, eu sentia que eu não consegui mostrar o que eu sabia. Então, eu sentia que eu fui lá competir e não consegui mostrar para eles o meu potencial. Então, eu acho que é aí que entra a parte psicológica e comportamental, é você não deixar alguns motivos atrapalharem você de fazer a sua performance, de mostrar o que você sabe. Então, assim, eu tenho muito a agradecer por essa ajuda e, assim, falar para vocês continuarem fazendo isso aí pelos próximos que virão. Show de bola. Com certeza você foi campeão pelo que é e pela tua forma de agir, pela tua humildade, pela tua forma séria de encarar tudo. Carlos, obrigado. Fica com Deus aí. Obrigado também pela oportunidade. Fica com Deus também. Amém. Grande abraço. Até mais. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.